Hoje é o 7º dia. Quem tiver a revista em mãos, vamos abrir na página 26. E eu queria pedir um voluntário para começar lendo esse versículo-chave aqui de Lucas, capítulo 11, do 10 ao 13. Quem poderia ler? Posso ler? Claro, claro, irmã. Então vamos lá. Pois todo o que recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Amém. Amém, irmã. Obrigada. Então, olha só. Olha que interessante. Todo aquele que pede, recebe. Então, a primeira condição, e isso a gente acabou falando no primeiro dia também, a primeira condição para receber o Espírito Santo é pedir. Mas como é esse pedir, né? É simplesmente, por exemplo, hoje nós vamos pedir, aí amanhã não precisa mais, já deu a cota, ou, eu vou pedir, e depois eu não me preocupo mais com isso, a vida vai levando, as coisas vão acontecendo. Não, o pedir, ele está relacionado a clamar todos os dias por isso, pedir todos os dias, reforçando, né, o pedido, e também viver uma vida coerente às suas orações. Porque não adianta a gente pedir e nós não aproveitarmos as oportunidades que o Espírito Santo vai nos dar para poder refinar o nosso caráter, para servir, para exercitar os dons, para produzir virtudes através do fruto, que é o que nós vimos até agora. Então, é um pedido acompanhado de uma disposição diária. E essa disposição é que vai fazer diferença. Então, olha que interessante, né? Se nós, que somos pecadores, cuidamos dos nossos filhos com o máximo que conseguimos, queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos aqui na Terra, quem dirá Deus que é perfeito, que nos ama com um amor perfeito, que quer estar conosco, se pedirmos, ele não vai conceder? É claro, precisamos pedir com fé e com disposição, mas Deus quer muito ver isso em nós para nos transformar e nos capacitar para a obra dele, né? Então, ali continua dizendo na revista, né? Lá no finalzinho. Então, esse pedido ele deve vir acompanhado de uma disposição sincera de viver sempre e unicamente para cumprir a vontade de Deus. Então, Senhor, todos os dias, quando você acordar, quando você levantar, você for na primeira hora do seu dia entregar esse dia para Deus, você pede. Peço a presença do Espírito Santo durante todo o meu dia. Peço que o Espírito Santo me use. Peço que eu esteja sensível à voz do Espírito Santo. É muito importante dizer isso na oração. É como se você desse autorização para o Espírito Santo vir até você e através de você agir. Então, é muito importante. Precisamos pedir continuamente. E aí, a revista nos trouxe 2 motivos de oração para orarmos agora pela manhã, né? E aqui fala, né? Para que cada membro da igreja esteja disposto a receber o Espírito Santo. E para que as famílias busquem diariamente a presença e a direção do Espírito Santo. Eu queria fazer diferente hoje, eu queria pedir para algum irmão que estivesse aqui, se pudesse fazer essa breve oração para a gente sobre esses 2 motivos agora em específico. Eu Vou orar, oro. irmã. Ah, pode orar. Tá? Então tá. Senhor Deus, Pai querido, aqui nós estamos gratos ao Senhor por estarmos
vivos. Somos gratos por cada pessoa que acordou para juntos podermos cultuar o Senhor nesses primeiros momentos do dia. Senhor, a tua palavra é clara em dizer que a gente deve pedir. E nesse momento nós estamos aqui para pedir ao Senhor para que a gente esteja disposto a receber o Espírito Santo nas nossas vidas. Assim como lá no Pentecoste os discípulos receberam o Espírito Santo e fizeram uma grande diferença na época na pregação do Evangelho, que reflete até hoje, é exemplo para nós com relação à pregação, que assim também nós possamos receber o Espírito Santo hoje e que possamos fazer a diferença no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que a gente estejamos, que a gente possa receber esse Espírito Santo para falar do Senhor. Por favor, Pai, nos ajude também a estar acessível não só a gente, mas junto com os nossos familiares, que a gente também consiga buscar esse Espírito Santo diariamente na nossa vida. Que assim o Senhor nos ajude para a gente ter esse Espírito Santo. E muitos daqui são líderes também, e não só a gente possa ter, mas que a gente possa também incentivar os irmãos também a orar, pedindo também o Espírito Santo. Continue usando a nossa querida irmã Giovana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Muito obrigada. Obrigada pela oração. Então, vamos continuar na página 27 da nossa revista. A gente vai ali para a palavra revelada. E nessa parte é interessante que a revista ela vai trazer alguns versículos relacionados ao tema, né? E diz aqui, né? O primeiro, em Efésios. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, olha aqui. Tendo crido, receberam o selo do Espírito Santo. Então, nós pedimos, mas nós pedimos crendo. Crendo que vamos receber, né? E como que eu demonstro para Deus que eu creio? É eu estando disposto a ser usado. Então, assim, é justamente, e aqui na parte do testemunho inspirado, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa disposição. Mas é pedir com fé e com disposição, né? Então, se a gente partir ali para o testemunho inspirado, vai dizer assim, né? Permanecer em Cristo significa ser e fazer unicamente o que Ele quer. Então, a menos que você seja e faça unicamente o que Jesus quer, você nunca poderá achar descanso, achar conforto. Por que que diz isso aqui, né? Porque o jugo de Deus, de Jesus, é leve, é suave. E nesse mundo, por mais que tenhamos sofrimentos, é tão bom viver uma vida onde você sabe que você está no caminho certo. Por mais que tenha dificuldades, provações, mas é tão gratificante você deitar a cabeça no travesseiro e pensar: nossa, se Jesus voltar amanhã, ele vai me encontrar no caminho da salvação. Esse é o verdadeiro descanso. E depois nós teremos o descanso eterno na Nova Jerusalém com Cristo. E é esse descanso que o Espírito Santo quer nos dar. De saber que estamos no caminho certo, né? E ali no segundo parágrafo diz assim, né? Deus não nos diz, peça uma única vez e lhe será dado. Ele requer que nós peçamos que persistamos incansavelmente em oração. A prece persistente põe o suplicante em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede.
é interessante porque nós aprendemos por repetição, né? Naturalmente. Então, até no quesito espiritual, nós precisamos tornar esse pedido um hábito. Porque quanto mais você pede, mais aquilo fica gravado no seu subconsciente e nos seus pensamentos e nas suas ações. E mais você alcança, mais você se dispõe, né? Então, vamos pedir todos os dias, né? Que esses 10 dias de oração sejam apenas um treinamento para que quando acabar, vire um hábito, uma rotina, o pedir todos os dias, né? E aí, continuando, ali quase no final do terceiro parágrafo do Testemunho Inspirado, vai dizer assim, né? Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando poder divino, necessário para o crescimento e a prosperidade da igreja. Esse poder, oferecido em infinita plenitude, traz consigo todas as demais bênçãos, uma vez que esse é o meio pelo qual receberemos poder. Por que não sentimos fome e sede do dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Então, assim, ter escolhido esse tema para os 10 dias de oração foi algo muito relevante, né? Até porque sem Espírito Santo não existe oração. E ele é fundamental. E o que a gente precisa perceber dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério? Quais são os assuntos que têm predominado? Será que o que temos conversado, o que temos discutido, está cooperando para trazer divisões dentro da igreja? Ou, como Paulo aconselhou, nós temos clamado mais pela união do corpo, de todos os membros, e para que o Espírito Santo faça essa edificação, esse trabalho, né? Qual tem sido o nosso principal assunto? Isso é para a gente refletir realmente. O que tem ocupado a nossa mente, né? E isso está relacionado à disposição. E aí, no finalzinho da página 27 diz, né? A pessoa deve se esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Então, essa disposição, ela está relacionada a se esvaziar de si mesmo. E se esvaziar não é perder a própria identidade. Até porque cada um tem a sua personalidade. E Deus usa cada um conforme a sua personalidade. Tem pessoas que têm um jeito aonde cabe melhor em certos lugares para poder atrair os outros a Cristo. Não vamos perder a nossa personalidade, mas nós vamos colocar na nossa hierarquia da vida Deus em primeiro lugar. Antes era o eu, agora é Deus. Então, todas as minhas escolhas, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu quero passar para os outros, em primeiro lugar, o foco é Deus. Tem que ser para Ele, por Ele e para a glória dele. Então, se a gente continua aqui na página 28, ainda na parte do testemunho inspirado, continua dizendo ali, né? No último parágrafo ali em cima. Quando tivermos uma consagração completa de todo o nosso coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não for cooperadora de Deus. Olha só, isso está no serviço cristão. Então, para vir o derramamento do Espírito Santo, não basta só eu pedir. Eu preciso também incentivar os outros ao meu redor, a minha comunidade, a minha igreja. Porque, eu tô pedindo ali todo dia, o irmão que não tá pedindo, tanto faz, deixa ele lá na confusão dele, no pecado dele, eu vou continuar pedindo aqui. Mas o Espírito Santo, ele não nos dá um espírito egoísta. Então, além de nós pedirmos, a gente precisa incentivar os outros também, até porque aqui diz, se a maior parte dos membros não for cooperadora,
o Espírito Santo não vem. Então, nós precisamos dessa unidade, porque um corpo doente não vai funcionar de forma completa. Precisa que todos estejam conectados e unidos, né? E aí, continuando na parte da vida transformada, né? Aqui diz assim, no segundo parágrafo, né? Ali pela terceira linha. No entanto, pedir vai além de uma simples solicitação. Trata-se de uma persistência sincera, como a de quem busca incansavelmente um tesouro. Então, a Bíblia é seu mapa. E o tesouro é o poder do Espírito. Então, que possamos buscar todos os dias, como se estivéssemos buscando realmente um tesouro, algo muito precioso que queremos muito ter, né? E é necessário, ali no finalzinho diz, pedir que Deus nos esvazie do orgulho, dos desejos egoístas, das preocupações mundanas que tantas vezes ocupam o coração e a mente. Então, hoje nós conseguimos entender através da revista que precisamos primeiro pedir. E quando a gente fala de pedir, tem uma observação também, né? Satanás às vezes quer que a gente pense que não vai adiantar pedir. Ou que você está no pecado, você não tem condições. Mas, irmãos, o sangue de Jesus na cruz tem poder para limpar e lavar qualquer situação. Então, vá a Cristo hoje do jeito que você está, mas não se conforme com a sua situação. Peça, mas ao mesmo tempo se disponha a ser transformado. Deus, ele não quer que você chegue a ele perfeito, mas ele quer que você chegue disposto. E a partir do momento que você chega disposto, ele arruma tudo, ele limpa, ele cura, ele purifica, porque é por ele, é o poder dele, né? E então cabe a nós esse passo de fé. Não acreditem nas coisas ruins que o diabo coloca em nossa mente, no seu orgulho, nos seus desejos egoístas, nas preocupações constantes sobre o amanhã, sobre o que vai acontecer, sempre tentando controlar tudo. Foque naquilo que é um tesouro, que é o poder do Espírito. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Confie no tempo certo, de maneira correta. Então, que Deus abençoe muito a gente, né, no decorrer desse dia. E que essa atitude que estamos fazendo hoje é de pedir. E que durante o dia a gente esteja disposto a receber. E aí, no desafio missionário, diz ali, né? Ore pedindo ao Espírito Santo que revele o que precisa ser transformado em sua vida. Olha que interessante. Depois, convide 5 amigos a fazer o mesmo, motivando-os a buscar essa transformação com você em oração. Amém. Amém por isso. Que Deus nos revele, né? O que precisa ser transformado em nossa vida. Amém. Amém, que Deus seja louvado. Eu percebo assim, Giovana, que os desafios, né? Você pede o poder do Espírito Santo, mas você deve compartilhar também. Então, assim, não adianta você pedir, né? Não é nada egoísta. Eu anotei algumas frases que você disse aqui. Irmãos, olha só que interessante. Nosso pedido pelo Espírito Santo deve ser acompanhado da disposição em praticar. Eu devo pedir com disposição de fazer, de praticar, né? Não ficar de braços cruzados. Uma segunda frase que eu anotei também: Deus usa cada um de acordo com a nossa personalidade. Olha que interessante. Mas tem personalidade, hein? Deus quer usar. Olha a outra frase: não basta só pedir, eu tenho que compartilhar. Outra frase que a Giovana disse com bastante ênfase: que possamos buscar o Espírito Santo como quem busca o quê? Um tesouro, tendo a Bíblia como mapa, como senha. Ontem eu fiz visita em Cruz das Posses, lá tem uma irmã que chama Deus Adete.
e ela já foi garimpeira. É interessante, queridos. Eles buscam pelo ouro, pelo diamante ali, todo momento, todo dia, acordam cedo, dormem cedo, para acordar bem cedinho de madrugada, e ali. Eles têm uma senha, eles têm, né, um mapa de onde tem também o tesouro, né? Então é assim que é o Espírito Santo. Temos que buscar, né, como quem busca um tesouro, um diamante, uma pérola preciosa, tendo a Bíblia, né? A Bíblia como mapa. Uma outra frase, Giovana, que você disse que eu achei super interessante. Vá a Cristo do jeito que está. Porém, não se conforme com a situação. Vamos lá, né, Maria Virgínia? Vamos nessa. Queridos, eu anotei também algumas coisinhas, assim, os passos, né, para a gente receber o Espírito Santo. Esse livrinho aqui chama-se A Revolução do Espírito. Esse livrinho aqui, ele foi, assim, grandemente distribuído por aí. Eu já doei bastante desses livrinhos aqui. Ele é muito especial. Só pelas pessoas que recomendam a leitura desse livro, Pastor Bullion, Mark Philip e vários outros recomendam. A Revolução do Espírito. E tem um tema que eu acredito particularmente, como esse livro aqui ele é mais antigo do que a apostila, eu acredito que foi usado para a confecção da nossa apostila. E quando fala ali das condições para nós recebermos o poder do Espírito Santo, que está à nossa disposição, como esteve para os discípulos, ele dá os passos. Ele fala assim, olha, primeira coisa, para recebermos o poder do Espírito Santo, arrependimento. Eu preciso implorar, pedir, né? Me arrepender. Outra coisa, confiança total no poder do Espírito Santo. Devo confiar. Terceiro, obediência. Tasso falou ontem sobre esse assunto, a Giovana também. O outro passo, anseio de partilhar. Eu tenho que pedir, né? Eu me arrependo, eu confio, eu obedeço e eu tenho um anelo, eu tenho, né, aí um anseio em compartilhar aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou vivenciando com o Espírito Santo. Um outro passo, intercessão persistente. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Eu gosto daquele esquema assim, né? Às vezes, em busca de alguma coisa, né? Realizando o sonho da gente, a gente vai estar voando. Outros momentos a gente vai estar correndo, outros caminhando. E em alguns momentos a gente vai estar rastejando, como diz a minha avó. Então tem que persistir. Um outro passo, honrar o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar da minha parte física, é o templo, é a morada do Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, viver, né, com o Senhor Jesus a cada dia. Então, achei muito interessante que Deus possa te abençoar nesse dia, me abençoar, e que a gente possa buscar, né, fazer a nossa parte para receber, para termos nessas condições, para recebermos a chuva, como diz a música, né? Eu preciso molhar. Eu preciso estar aí encharcado do Espírito Santo. Sim, pois não? Pastor, explica só uma coisinha que eu fiquei assim, pensando, porque o que a Giovana falou é sobre assim, eu peço, mas outros não pedem, então eu não recebo. Como que a irmã, Entende? desculpa, É eu não assim, ó, entendi. eu peço, né? Eu estou pedindo. Mas a igreja, vamos supor que a igreja não pede. Então eu não recebo? Eu acredito assim, irmã, que o ambiente, quando a gente pede, né, eu peço, a senhora pede, mais gente pede, o ambiente fica como? Ele fica mais gostoso, ele fica melhor, ele fica mais propício para que a gente tenha força para continuar. Entendi. Por isso que a gente tem que estar unido pedindo junto. Os discípulos, eles ficaram esses 10 dias no cenáculo, separados, espalhados. Não, a experiência deles foi para que eles ficassem juntos, unânimes, rogando o poder do Espírito Santo. Então, facilita, né? Facilita para que a semente, para que os frutos do Espírito possam nascer, né? Crescer, quando a gente pede num grupo maior. Entendi. Foi dessa maneira que eu entendi essa fala, né? Muito bem, amanhã nós vamos ver, de amanhã, nossa, já estou ansioso aqui, mas é um bom anseio, né? Nós vamos ver aí, queridos, amanhã,
a plenitude do Espírito Santo. Que amanhã você possa acordar com disposição, né? Amanhã já vai ser quinta-feira, né? Hoje, quarta de poder, quarta de oração. Vou estar lá em Dumont. Vou estar falando hoje com a Maria Paula sobre o batismo dela. No meio da tarde, vou estar fazendo o batismo do Emanuel Caleb. Batismo não, a ficha batismal do Emanuel Caleb para ser batizado dia 22. E vamos que vamos, meus irmãos. Deus abençoe muito o seu dia. Vamos tocar o barco. Vamos pedir para alguém fazer oração para a gente. Vamos ver aqui quem pode fazer oração. Vamos ver aqui. A primeira que entrou hoje foi a Cássia. Cadê a Cássia? Ela está aqui? Não sei se a Cássia está aqui ainda. Não estou conseguindo ver aqui. Cadê? O Eduardo Pedro. Eduardão, termina para a gente com oração, por favor, Eduardo. Vamos orar? Você pode orar, Eduardo? Se tiver condição. Três, 2, 1. Peraí, pastor. Opa! Vamos lá, Eduardo. Nosso diácono mor. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa reflexão matinal, por essas palavras que a Giovana falou hoje. Que o Espírito Santo venha agir no nosso ser. Abençoa que a gente possa ser sensível ao sentimento do Espírito Santo no nosso dia a dia. Amém. Peço que Deus ilumine nosso dia. Agradeço a Deus pela vida e pela saúde. É isso que eu peço e agradeço, não, por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, amigos. Deus abençoe. Lembrando que essa reunião está sendo gravada, né? E está sendo compartilhada pelo YouTube da Igreja Central. Tá bom? A Ana conseguiu entrar hoje, né, Ana? Hoje o Irmão Marcos mandou uma mensagem: não estou conseguindo entrar. Eu falei: olha, tem que insistir um pouco, tem que persistir um pouco, né? Eu não sei, assim, qual o problema, né? Mas a gente tem que estar persistindo. Gente, bom dia com alegria. Deus abençoe muito, viu? Abração aí, Manuel. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom Bom dia. dia, irmão. Deus abençoe a todos. Tchau, até amanhã. Bom dia, Deus abençoe a Bom todos. dia, Deus nos pessoal. Bom abençoe. dia. Meu grande líder. Maria Virgínia está contando os segundos para uma coisa, quer ver? Deixa eu ver se eu vou adivinhar. Olhar bem pro rostinho dela. Eu vou chegar lá, Maria, eu vou chegar lá, fica tranquilo. A Zeni também está participando todos os dias, né, Zeni? Deus abençoe, Zeni. Você, suas meninas, sua família, viu? Cadê a nossa moderadora? Rosiane. Rosiane está ali, ó, firme nas promessas. Irmã Almeida. Olha, nas trevas me encontrei um dia com Jesus. Lembra desse, tio Dani? Opa, como não? É isso aí. A Laura. Gente, vamos lá então? Vamos lá então, em 3, 2, 1 e até amanhã. Vamos lá, vamos compartilhar o Espírito Santo. Fica com Deus. Até hoje à noite. Daqui um pouquinho, né, tio Dani? Tá junto lá. Leva meu livro, hein? Opa! Obrigado pela lembrança. Esquece não. Não, fica tranquilo que hoje vai dar certo. Um grande abraço, gente. Bom dia então, hein? Fica com Deus. Pastor. Oi. Fecha, pastor. Fechado então. Até mais.